bom dia, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta manhã de sábado. E hoje eu tenho o prazer de receber, são comunicadores da casa, estão na vibe mundial há não muito tempo, eles vão contar um pouquinho essa história pra gente. Estou recebendo Eliane Bin e Edgar Bin, bem-vindos. Bom dia, bem-vindo. Obrigada, Samira, queridos ouvintes. E a Bárbara Bin, que hoje está fazendo o programa conosco. Olá, bom dia. Obrigada, bom dia, gostoso ter você aqui também, né? No programa dos pais ela não aparece muito, né? Não, ela fica atrás das câmeras. É, mas aqui ela veio? Ela veio. Isso é um privilégio. Com certeza, né, Bárbara? Muito bom, viu? Fico feliz. Obrigada. Não, vamos lá, e ó, estamos filmando também, então tá mostrando a carinha. Isso. Não é? Vocês estão aqui na rádio há quanto tempo? Ó, não briguem pra falar, hein? Tá, não. Quem começa? Você ou eu? Vai lá, vai. Nós Vamos lá. estreamos na rádio no dia 7 de setembro. 7 de setembro, nossa, 7 de data setembro. inesquecível Foi a nossa mesmo. independência na rádio. E isso é bom, né? E como que se tornou? Como que foi vir pra rádio? Como que vocês falam basicamente das barras de Axis e de todo o universo Isso. que permeia, né, esse assunto. Como que vocês chegaram até as barras e como que foi? Falou assim, não, agora eu quero ter um programa de rádio, eu quero levar essa informação para mais gente. Quer contar? Pode Acho que começar, pode começar. Vocês estão muito democráticos. Eu fui para o Barras. Axis, né? Conheci o universo do Axis, levado pela Eliane, né? Com um propósito: desmascarar esses americanos. Como assim? Eu estava convicto que ali tinha coisa e que eu ia descobrir. Por quê? Tempos antes, ela tinha feito um curso e tinha voltado completamente desconcertada com tudo o que aconteceu. No mesmo dia? Não, tempos antes, meses antes. Porque ela teve fez o curso de barras de Axis e voltou entendendo que aquilo não funcionava, que aquilo era trambicagem de americano, que aquilo era... Como é que você falava? A primeira classe pirâmide, que eu fiz... né? Eu falava, deve ser algum esquema de pirâmide. Na primeira classe que eu fiz, eu odiei. Desconfiadíssima. Desconfiada, né? Como advogado, né? Opa! Mas aquilo ficou assim, tanto que eu falei para o Edgar, vou fazer um curso, foi uma pessoa que me convidou, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, mas nem é tão assim, no meio, né, de amizades, tudo. E ela me convidou, falou, vamos fazer tal. Como eu já estava em busca, né, eu estava aberta para conhecer novas coisas, eu vinha de uma especialização de mediação de conflitos na advocacia, né, onde eu conhecia as constelações familiares, eu estava no meio de um curso longo, né, eu e a Bárbara de constelação familiar. Eu falei, a pessoa convidou, eu falei, eu não conheço, mas vamos lá, vamos ver o que é isso. E realmente, assim, eu cheguei para ele falando horrores, falei, não gostei, foi muito, assim, eu queria respostas, né, e as barras de Axis te ensinam a fazer perguntas. Não te dá respostas. Não dá respostas, né, e para advogado isso é um pouco desconfortável. E te trouxe conflito por você, de repente, comparar com a constelação ou com outras terapias? No primeiro momento, não. Não? No primeiro momento, não. Mas, assim, eu não obtive respostas, né? E aí eu falei para o Edgar e, assim, foi por, acho que 3 a 4 meses, eu em busca, exatamente como o Edgar comentou, eu buscando alguma coisa que desabonasse o Axis Consciousness. Você queria pôr o Axis no banco do céu. Do céu. Tô entendendo aqui o negócio. Mas assim, e eu ficava assim, surpresa, que só ouvia comentários bons. Vídeos e vídeos, pessoas comentando assim, curas de doenças, curas de depressão, muitos comentários assim, de prosperidade. Falei, mas tem alguma coisa estranha, porque no curso de barras de Axis, a gente aprende a parte teórica e prática, né? E eu recebi, pela primeira vez, minhas 2 sessões de barras. E eu fiquei diferente. Durante o curso? Durante o curso. E eu me senti diferente. Então, depois do curso, mesmo com essas dúvidas, né? Com essas interrogações, eu me sentia diferente. E eu estava, né, vasculhando, o que tem de mais nisso? Até que chegou um momento, eu falei, não, eu vou... Como, assim, não sei se vocês conhecem, os ouvintes, o curso, para se tornar facilitador, a pessoa que ensina, né, a técnica... A gente tem que passar por 3 classes de barras de Axis. Aí eu resolvi, falei, eu vou fazer a 2ª classe para ver se eu entendo melhor isso. Aí eu falei, não vai não. Aí ele falou, você não vai sozinho. Não vai, de jeito nenhum. Então, aí tanto ela insistiu que ia. Eu falei, então eu também vou. Então vamos nós dois, porque então. você não conseguiu desmascarar esses americanos, mas eu vou. Eu vou. Comigo não. Mas aí, Samira, assim, para minha surpresa, uau.
A segunda classe... Na segunda classe? Na segunda classe as fichas caíram, assim. Falei, gente, faz muito sentido tudo isso, né? Aí eu comecei a fazer links com todos os estudos que eu tinha até mesmo das mediações de conflitos, com as constelações familiares, com a cabala, que na época a gente estudava cabala também, né? Com a espiritualidade, que a gente sempre estudou, eu desde sempre, né? E começou a fazer link com um monte de coisa. Eu falei, nossa, faz muito sentido. E ele ficou também, né? Mexido. Eu também fiquei mexido. Logo da primeira vez. Logo da primeira vez. Classe. As sessões de barras, para mim, elas demoraram um pouco para eu sentir o efeito mesmo no corpo, sabe? Demorou 6 sessões. Mas também quando veio assim, depois que veio as 6 de uma vez só. Né? Uau! E assim, não havia o que acontecesse naquele dia que me tiraria do sério. Nada. Todas nada. as fichas paz, caíram ao assim, mesmo tempo. No mesmo momento. Eu estava numa fase em que eu tinha muitos problemas na empresa, e que eu tinha reuniões periódicas que me faziam muito mal. Chegava a emagrecer tempos antes da reunião, porque nada parava no estômago, sabe? Acordava no meio da noite sobressaltado e tudo mais. E quando o efeito das sessões de barras começaram a acontecer comigo, tudo isso desapareceu como um passe de mágica, né? Como o próprio Axis fala. Quando vocês mágica. falam isso, que sensações que a gente acaba tendo? São as mais variadas, Samira. É bem-estar, bom humor, paz, alegria. É mais emocional. Alegria. É emocional, mas também a gente tem muitos relatos de questões físicas que se resolvem com as barras. É também, que o emocional é rápido, né? A gente que sente na verdade, hora. Nós somos seres emocionais, né? Então, assim, o emocional acaba sendo, a não ser que você, sei lá, caia da escada e quebra a perna, qualquer outro tipo de doença, tem um fundo emocional em alguma medida, né? Não é à toa que se quebrou a perna, né? É isso que você quer dizer. Tem até nessa última semana, tem uma participante da última classe nossa de barras, ela não para de mandar mensagem todos os dias, falando que ela está impressionada com as dores que ela sentia que sumiram. Eu falei, eu tinha dor nas costas, dor no lombar, enxaqueca diariamente, sumiram. Depois de um curso, de um dia. E ela nem fez uma barras, sessão, que é uma né? sessão, vamos dizer assim, De uma convencional, de uma hora. hora. Ela recebeu as sessões do curso. De uma hora, 40 minutos, né? isso, cada um. Isso é legal também falar, porque a gente diz isso, né? O Gary Douglas, né? O fundador, o criador... que esteve no seu programa essa semana, é bom dizer. Exato. Parabéns, Incrível, né? conseguiram uma entrevista com os dois, né? Exclusiva. Assim, Parabéns. no Brasil foi a primeira entrevista que eles deram. Não é? Eles vieram gravar, né? vou fazer um relato pro ouvinte, eles vieram gravar na outra semana passada, e foi um estardalhaço aqui na rádio, né? Criou-se um movimento, assim, energeticamente... Sim. Tem um start, Sim, né? A energia daqueles dois é O uma Gary coisa... Douglas e o Dr. Denry são seres, assim, iluminados mesmo. É uma energia infinita. É muito bom, muito bom. A gente ficou bem feliz com essa conquista de Nós vocês. também. E a segunda parte da entrevista vai ao ar essa semana agora. Provavelmente, a gente só vai ver o dia certinho, né? Mas vai ao ar. Porque, na verdade, o programa de vocês é aos sábados... Às 5h30 da tarde. Às 5h30 da tarde. Exato. O nome do programa? Fique na pergunta. Fique na pergunta. Se você ainda não ouviu, se prepare, porque é bem legal. Né? Então vai no sábado, ouça. Se não conseguiu, vai no YouTube, tem os vídeos lá, dá pra ouvir. E foi numa edição extra, né? Foi na quarta-feira às 2h, e provavelmente vai ser de novo na quarta às 2h. Mas a gente vai avisar. A gente vai confirmar. A gente vai avisar. E os ouvintes também podem acessar as nossas redes sociais, que a gente deixa tudo informado lá, bonitinho. Tá. Ninguém vai perder. E me diz uma coisa, esse contato com eles... deu um significado? Respondeu algumas perguntas? Nossa, total. Total. E é interessante, Samira, nós fizemos essa entrevista no meio do Fundamento Global, que é uma classe avançada do Axis. Que estava acontecendo aqui em São Paulo. Acontecendo. E com tudo isso que aconteceu, com a entrevista, nós entrevistamos também depois outros facilitadores da equipe do Gary e do Dan, como o Brandon Hart, né? Então, assim, foi muita energia que, quando terminou o curso, nós estávamos fora de órbita. Demorou, assim, 1 dia e meio, 2, para a gente voltar para essa realidade. Sabe quando você não consegue pensar, não consegue pôr foco nas coisas? É a imersão, né? Imersão. Sabe, eu até comparei com um grupo, eles acharam interessante na comparação que eu fiz. Sabe quando você volta de viagem, que você ficou muito tempo fora, você volta para sua casa, você fica meio perdida. Nós estávamos assim, né? Sim, né? Então mexeu muito, né? Energeticamente, eu acho que eles... O tempo estava passando diferente, parecia que estava
contagem do tempo na Isso, Terra tava diferente. em outro número, assim. É verdade. Estava até bem isso. fora Por que dos será, né? horários, do É. padrão, Bem curioso do isso. cotidiano. A Barras faz isso? Faz. As barras, né? Faz. Fazem isso? Faz. Sim. Que sensações que a gente tem, né? Que você estava falando. E por que procurar barras como um processo terapêutico? Eu posso dizer que é um processo terapêutico. Ou não? Embora os criadores digam que não é uma terapia, né? Porque a terapia pressupõe uma continuidade, né? Em geral, um processo terapêutico demora algum tempo para ele estar acontecendo, surtindo os efeitos. E como a gente falou, uma sessão de barras, às vezes meia sessão de barras, a gente faz atendimento social com sessões curtas para a pessoa só conhecer, ver como é que é o efeito disso no seu corpo, e as pessoas já voltam totalmente transformadas, né? Então, assim, uma sessão de barras às vezes é suficiente para a pessoa já ter um despertar de consciência e buscar o que é certo para ela, né? O que acontece na sessão? Vocês tocam pontos. São 32 pontos na cabeça, né? Associados a questões mais variadas. Cada ponto tem um significado. E são relacionados com uma são área da relacionados nossa a uma área vida. da vida. Né? Tá. Por exemplo, alegria, tristeza, cura. São pontos... Sexualidade, sexualidade, dinheiro, controle, consciência. E esse ponto é ativado. Isso. Isso, energeticamente a gente toca esse ponto, né, com as mãos, bem suavemente, e ali você forma uma corrente, né, elétrica mesmo, que vai dissipando essas energias de limitação, né, e a partir desse processo as pessoas vão começando a funcionar de um jeito diferente. Começam a ter, muitas vezes, até comportamentos que nem elas mesmas percebem. Quando fala correr as barras é porque ativou esse ponto. Isso. E aquela barra que estava ali parada, é como se fosse uma barra que estava prensada. Isso. Ela começa a se abrir e correr. Para onde ela vai, a gente não sabe. Elétricas, né, que ocorrem a nível cerebral, que o Axis usa muito esse termo é como se fosse desse um delete do seu computador. Tá. Então, assim, a gente parece que dá um delete naquilo que não serve mais pra gente. Aquele lixo que não serve mais. Eu ressignifico. E a gente abre espaço para trazer consciência, para perceber. A né? gente gosta de uma metáfora, que é a metáfora do cano de PVC cheio de terra seca dentro. E aí você vai com um jato d'água. Aquele jato de água bem potente, potente, às vezes você joga né? um jato d'água e interrompe ali. Às vezes ele amoleceu a terra, mas não desentupiu o cano. Mas se você insistir com a água, uma hora ele vai desentupir e o fluxo vai acontecer, vai fluir naturalmente. Por isso E é que isso que varia vai muito. acontecer. Isso que vai Pessoas que acontecer. podem ter essa terra um pouquinho mais molhadinha, às vezes vem com jato Primeiro e já jato dissipa, já limpa, né? outros demoram um pouquinho mais. Mas assim, Resistência não é uma maior. terapia, mas é um processo de limpeza energética, vamos dizer assim. E um detalhe, limpeza energética com as suas próprias energias. Muitas pessoas perguntam pra gente, Samira, se é parecido com o Reiki, né? Não, não é, porque o Reiki a gente acessa uma energia fora, né? E traz para aquele corpo. O Axis trabalha com energias do seu corpo. É como se estivesse ativando as potências que a gente tem e que estão adormecidas. Tá. E as afirmações que são usadas? Cada ponto tem uma afirmação ou eu posso utilizar uma afirmação geral? Você fala dos processos verbais. Exato. Não, na verdade não existe a necessidade de fazer nenhum processo Nem precisa. verbal. Não precisa nada. O Axis é extremamente expansivo por conta disso. Não precisa nada. Se você chegar com uma questão, sei lá, física ou psicológica, eu não preciso saber. É melhor que eu não saiba, inclusive. Você só deita e entra na permissão. Muitas vezes a pessoa, a depender, né, do quanto ela já estudou sobre Axis, ela pode ir ali mentalmente fazer um conjunto de processos verbais que vão ajudar você, né, o seu corpo, a aproveitar o máximo daquela sessão. Até porque Mas eu aquilo posso não é- ser verbal, né? Então, de repente, eu posso, né, aproveitar melhor disso. Sim. Uhum. Mas na maior parte das vezes, Nem né, precisa. a pessoa Nem que está precisa. fazendo o processo, ela só faz isso mentalmente, ela não vai ficar falando as coisas para você. Uma dessas energias que eu falei que ativa no nosso corpo é essa energia, essa potência que a gente tem, que o ser infinito e os corpos têm, de perceber as coisas, né? Então, o praticante ou facilitador de Axis é como se estivesse conversando com aquele corpo que ele está correndo as barras. Ele começa a perceber
Às vezes a pessoa não precisa falar nada e a gente sabe tudo que a pessoa está passando. Vocês sentem tudo Você aquilo, sente né? tudo Tem uma aquilo. ligação do... Isso. Então, em cada ponto, a gente pode usar, né? O Axis hoje tem mais de 8 mil ferramentas, além das barras de Axis, né? E, então, assim, quanto mais, né, classes avançadas o facilitador vai tendo, ele vai conhecendo mais, vai tendo mais contato com essas outras ferramentas e que são utilizadas na hora de uma sessão. Então, a gente vai percebendo, né, essa energia daquele corpo que a gente está acessando e vai fazendo esses processos que são mentais. Quando a gente fala de saúde, a gente pode também tratar? Sim. Posso usar o termo tratar? Facilitar? Eu acho que é Facilitar é facilitar mais melhor, adequado, né? né? Isso. Porque Facilitar. o tratar pressupõe cura, né? É. E cura nem médico pode Nem ele garantir. tem a certeza. Né? É. Então, Que a mas cura é eu uma acho que escolha, né? E outra coisa importante que o Axis trabalha, escolhas. Que, em outras palavras, nada mais é do que o livre-arbítrio. Eu querendo, eu me Então, curo, né? exatamente, né? Isso. Quantas pessoas que tratam... Bom, eu posso falar de mim, Samira. Eu tive um câncer com 35 anos. Eu escolhi me curar. E era um câncer, assim, totalmente fora... Eu era totalmente fora do grupo de risco, né? Assim, de grupo de... Como é de risco que fala? É, né? Eu acho que é gerente. né? Que assim, eu tive um câncer oral, que geralmente ocorre com Quem homens que fumam, que bebem, Ou que com bebe. mais de 60 anos. Eu tive com 35 anos, nunca fumei, Nada nunca a bebi, ver. né? E foi assim, foi muito agressivo para mim, esse câncer, né? E né, quando a gente tem uma notícia que tem câncer, a gente fica sem o chão. Então a gente acha que tem aquela sentença de morte. Mas não, depois com tudo isso que aconteceu, né? Então desde lá também já estudava muita coisa, e o Axis me trouxe muita consciência disso, que a minha cura nada foi uma escolha. Então eu escolhi me curar, né? Tanto que já faz 14 anos que eu tô aqui. Não é? Não é? Então, Linda. Né? Ajudando os outros a entrarem nesse processo, né? Expandindo a consciência de muitas Porque pessoas. esse é um trabalho de expansão de consciência, né? Sim. Porque a gente está falando das barras, mas na verdade é Access Consciousness. Isso. É isso. É acesso à consciência, né? É acesso à acesso à consciência. consciência. Quando você falou que tem 8 mil ferramentas, na verdade, ativar os pontos é simplesmente uma ferramenta. uma ferramenta. É uma ferramenta para tirar o lixinho. Né? Essa muito ferramenta, mais. então, vocês viram faxineiros energéticos ali na hora, tá? Eu vou tirar aquele lixinho, mas eu posso utilizar isso para uma série de coisas, né? Muitas. O curso de barras, a gente costuma dizer que tem até barras. Tem até Porque- barra, você pode até dar um soco em alguém se quiser. Porque são 13 diferentes ferramentas que são apresentadas no curso de barras de Axis. Não é só barras A de barras. Axis. Né? Então, assim, é Pra muita quem não coisa. conhece, chega lá de surpresa, acha que só vai encontrar uma informação. E As é Né? pessoas muito vão comum, achando que é. vão aprender a tocar os pontos. Só isso, né? Eu Só vou lá, isso, mas toco é no muito ponto mais que nesse... isso. É muito As pessoas comum, saem é. surpresas ao final do Surpresas. curso. Porque tem muita informação junto, né? Muita coisa junta e com o propósito do quê? De expandir consciência. O que o Axis propõe é que o planeta se torne melhor para todo mundo. E só será melhor para todo mundo quando todo mundo tiver as suas consciências despertas. E esse Essa é a- despertar de consciência que muita gente acha que tem e de Que repente acha que faz tem. coisas e a gente percebe que são os deslizes e a gente tem limitação. Isso. Essa limitação também pode ser trabalhada dia a dia, Exato, né? é. Isso é muito- Consciência, às vezes as pessoas confundem consciência com saber. Consciência não é saber. Às vezes a gente sabe muito, Isso, não ter consciência do que aquilo tá fazendo, né? não é? E pelo mundo, por todos, né? Exatamente. A Bárbara tem ela trabalha com as barras também, né, Bárbara? Isso, ela não também sou aparece muito no facilitadora. programa, não, né? Ela é A Bárbara é facilitadora. tímida. É tímida, mas tá Só aqui que falando não. bem. Ó. Só que A Bárbara, não. ela trabalha também é facilitadora de Isso. barras, mas você tem a intenção de fazer um processo com classes para deficientes. Isso. É isso? Exato. Da onde que Porque, veio então, esse íntimo, né? isso é uma coisa que, na É a verdade, expansão de consciência. Isso. eu trago, acho que desde pequenininha, os meus pais podem até contar um pouco melhor, que assim, desde muito novinha eu estudava em escolas que tinham crianças com deficiências, e eu sempre fui atraída por elas de alguma forma, Você né? não fugia delas. Não. Que bom. Até me identificava um pouco. Mas eu acho que assim, o grande despertar mesmo que me fez me conectar com essas pessoas foi numa vez que, por convite de uma amiga da minha mãe que trabalhava numa organização que acolhia pessoas com deficiência intelectual, paralisia cerebral e tudo mais, a gente foi conhecer lá.
E a amiga da minha mãe sabia que eu toco violino desde os meus 8 anos, né? Sabia que eu tocava e propôs de eu levar o violino para tocar lá, fazer um som pro pessoal. Só que quando eu cheguei lá, eu percebi que eram deficientes muito avançados. E que realmente, assim, estavam em estados vegetativos. Muitos não tinham fala, não andavam, nada disso. E me chamou muita atenção e me emocionou muito, porque eu cheguei lá e comecei a tocar... E todos pararam para prestar atenção, todos... Eles reagiram. Existe uma tiveram sensibilidade ali. uma conexão com a música que eu falei... Gente, é isso que eu quero fazer da minha vida, realmente. Eu quero levar o que eu gosto demais, que é as artes no geral, não só a música, para essas pessoas. Porque eu percebi naquele momento que elas também podem usufruir, às vezes até mais do que quem não é deficiente, né? E aí eu comecei, então, eu era um pouco... mais velha do que isso, eu tinha uns 10, 12 anos. Bem e eu velha. comecei... Não, do que eu tinha começado a tocar. Né? Ela começou a tocar com 8 anos de violino. Tá com quanto agora? Tem 22. 22. Isso. E aí eu comecei a me envolver mais com esse público, né? Então eu já trabalhei dando aula de música, dando aula de dança, mas o que realmente me expande ao se tratar do Axis em relação às deficiências é justamente isso que eles colocaram. Em relação de que a gente traz no Axis, no curso e tudo mais, esse empoderamento para as pessoas. E mostrar para os familiares de quem são deficientes, ou até para os próprios deficientes, que eles têm o poder sobre eles mesmos. Eles se empoderando, eles podem curar, podem mudar de vida completamente. E mesmo tendo limitação, mesmo tendo as podem limitações ter que uma eles vida... colocam. Então, por exemplo, pensando num deficiente visual, o que será que impede deles enxergarem? Enxergar, assim, pensando no sentido biológico até da questão. O que ele está mostrando pro corpo dele que não é possível? E o que as barras ou outras ferramentas do Axis pode trazer para eles de consciência em que eles sim podem mudar completamente a vida deles e, por exemplo, passar a enxergar. Tudo é possível? Exato. É o despertar que eu busco trazer para as classes, dentre outras coisas, né? Em relação aos familiares e cuidadores também, o quanto eles podem estar contribuindo para, por exemplo, crianças que têm deficiências intelectuais, que correndo as barras da criança se libera realmente a quantidade de crenças que às vezes médicos, familiares e outras várias pessoas implantaram naquela criança, de que ela tem um déficit intelectual avançado, ou se ela é super inteligente, enfim, todos os rótulos que a gente coloca, principalmente na área médica, psicológica, psiquiátrica, que limitam o potencial daquela criança desde muito nova, porque são diagnosticados muito novos, né? Até síndromes e tudo mais. E vão acreditar naquilo pro resto da vida. Então, desde mais cedo, quanto mais esses familiares podem contribuir para a vida daquela criança, para que elas possam realmente ter o potencial total delas no dia a dia, colocado em ação no dia a dia, o quanto isso pode mudar e quanto isso pode contribuir para o mundo, né? Mesmo porque ainda é um mistério, né? Porque muita coisa a gente sabe por que a criança nasce deficiente, né? Geneticamente dá para saber, mas também a gente não sabe o que foi falado, né? Que consciência ela foi adquirindo na vida intrauterina. Essas energias de Axis, elas trabalham vidas passadas. A gente nem precisa saber o que aconteceu em vida passada, né? Porque um ser infinito só troca de corpo, né? Mas ele tem toda uma história, todos os registros. Então, isso que eu estava falando, a partir do momento que um deficiente visual tem consciência por que ele escolheu estar nesse corpo com essa deficiência, de repente ele pode se curar magicamente. Mesmo porque também tem deficientes visuais que se tornaram deficientes depois, né? Também. Não nasceram deficientes, eles se tornaram depois por algum motivo. Escolha, A grande maioria, certo, a grande né? porcentagem não é congênita de deficientes visuais que a gente tem no Brasil. Não é congênito. É desenvolvido, é adquirido ao longo da vida. Só para então, a Bárbara se tá no criou, quarto o que pode porque ela tem esses dados também, né? Mesmo Mas quando isso é o ótimo. corpo tem de adoecer, ele tem de se curar. 5º ano. Quinto ano, é? Quinto ano já, meu bem? Eu esqueci como do ano. Ai, mãe, é fogo, viu? Gente, o primeiro bloco tá acabando. Eu tinha olhado lá, tava 13 minutos, já tá nos 24 e lá vai pedrada. Pra gente finalizar só esse primeiro bloco, a gente vai voltar e continuar. Fala bem a Bárbara, viu? Né? Já pode fazer o programa quando você não puder vir. Não é? Eu quero que vocês deixem um telefone de contato pro ouvinte. Obrigada. Então, E agora? Você fala o seu, eu falo o meu, tá bom? E a Bárbara falou dela. Ai, meu Deus, é muita Vai lá, bagunça. vai lá. Fala um, vamos lá. Se o ouvinte quiser entrar em contato comigo, o meu número Com o Edgar. é 9
7274 7997. Falar comigo é 11 98420 9959. Eliane. O dela é facinho. E comigo, Bárbara, 96582-8419. 6582-8419. Meu Deus do céu. Vamos lá. Pegou papel? Pega papel e caneta que na volta do bloco eu vou passar os telefones tudo de novo. Vocês estão nas redes sociais como Edgar Bin, Eliane Bin E e Bárbara Bin. Bárbara, família B. né? A E outra o site garotinha. igual também. Qual site? Edgar Bin e Eliane Bin. Também.com.br. São 2 sites? 2 sites. Então tá bom. Por que vocês já não fazem família Bin? A nossa outra filha Estamos está estudando criando. jornalismo, mas ela diz que aprende por osmose. Ela usa as ferramentas, mas não está em arte. Ela vai fazer como eu. Ela vai pegar todas essas informações para levar informação pro Isso. próximo. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta. Hoje eu tô conversando com Eliane Bin, Edgar Bin e Bárbara Bin. A família Bin está aqui comigo hoje. Né? Pegou papel e caneta? Vamos lá. Primeiro, tá todo mundo no Instagram, no Facebook, com esses nomes que eu acabei de falar. Isso Certo? mesmo. O site também é a mesma coisa, né? Mesma Edgar coisa, Bin, edgarbin.com.br, Eliane. elianebin.com.br. Ok, tá tudo certo. Vamos lá. Telefone de contato com toda a calma do mundo, que são 3 telefones, gente. Pelo menos decora um. Decora um e pede o telefone Isso, do outro. a gente passa um pro outro. Vamos lá. Edgar. 9 7274 7997. 97274 7997. É bem facinho, gente. Já dá pra decorar. 97274 7997. Eliane. 98420 9959. 984209959. Também é É fácil. fácil. 984209959. Bárbara. A Bárbara é aquela que 9. gosta de trabalhar com deficiente. Psicóloga. Vamos lá. 9. 6582-8419. Repita. 96582-8419. 96582-8419. Anotou pelo menos um? Então tá tudo certo. No final do programa a gente fala de novo. Deixa eu falar de outra coisa com vocês. Vocês não trabalham só com barras. O Edgar prefere Eu ficar escolhi nesse trabalhar mundo. com o universo Axis. Não Né? só barras de Axis, né? Com Todo o outras universo. ferramentas, mas com o universo Axis. Quando eu falo em universo Axis, o que mais, São por exemplo, palavras que eu conheço? Outros que processos corporais, né? Né, o Por exemplo, o facelift. MTVSS. MTV? MTVSS, que é um processo corporal também que funciona para você energizar o corpo inteiro, para você tirar a pessoa muitas vezes de situações de limitação, de questões físicas, questões emocionais. Então, é um outro processo corporal também dentro de Axis. Né? Tá. A ativação é sempre pela cabeça, não? Não, nem sempre. Qualquer parte do Nem corpo sempre. Nesse caso, pode ser. por exemplo, a gente começa pelos pés. Né? O A corpo depender todo, da pelo forma, corpo todo. a depender da forma como você vai utilizar a técnica, né? Tá. Tem o MTVSS também, o facelift também, facelift, né? isso. Que é um outro processo corporal também. Que é de rejuvenescimento, sem isso, a plástica, mulherada sem adora. botox, sem E agulhas. aí, vamos fazer um experimento? Vamos. Bárbara, você ativa na gente. A gente faz um experimento, daqui a um ano a gente volta Pode pra deixar. falar. Um ano, nada. Menos? Não, um dia. É uma Sim, sessão. um ano. Como assim um dia, gente? Uma sessão levanta tudo, tira ruga, levanta seio. A gente fotografa. Tem várias fotos nas nossas redes sociais, no fotografa. próprio Google. Dá uma pesquisada lá antes e depois com o facelift. E embora, Samira, tenha... A gente fala que o facelift é voltado mais para rejuvenescimento, nessa área de estética, o facelift também cura, assim, trata várias doenças, várias debilidades do corpo. Tem muitos casos de Alzheimer que está fazendo facelift e está tendo sucesso. É Alzheimer, olha só. Que fantástico, Que gente. Porque fantástico, né? provavelmente essa eletricidade ativa os neurônios. Pessoas que tinham, né, com problemas já na coordenação motora, na fala, Certa tudo. paralisia. Paralisia. Com o facelift já consegue articular algumas palavras, já conseguem dar alguns passos, comerem. A gente tem relatos de pessoas Vocês que não não conseguiam conseguem? comer, né? Ou porque usa sonda, alguma coisa assim. Com o facelift já começa. Que ferramenta fantástica, fantástica. gente.
É incrível. Que beleza. E tem muitos, né? Processos corporais. Hoje Quantas sessões eu vou ter que marcar? Uma de barras. Uma de ISS. 8 mil Uma de no caso. MTV. 8 mil no caso. 8 mil no caso, né? Tem uma legal, Samira, que chama mimetização. Sabe aquele padrão familiar que a gente vê até em constelações? Então, por exemplo, toda a minha família tem diabetes. Então, toda a minha família é cardíaco. Tem um processo do Axis que desestrutura porque isso é uma crença também, né? Essas definições, entendeu? Então, só com um processo atua a corporal. nível celular, né? Atua a nível celular. Pra pessoa deixar de ter o padrão. Assim, maravilhoso. Aquela escolha que a gente estava falando é utilizada também nas células. As células também podem escolher. Ela vai entender, Ela vai ter né? Do consciência. jeito que eu tenho, né? A forma Isso. como eu penso, a forma como eu ajo. As minhas células, elas vão entender e vão trabalhar da forma que eu tô mandando. Exatamente. O Axis, Samira, as pessoas ficam em dúvida. É pura física quântica. Sim. Sabe? É metafísico o negócio. Então, assim, você pode sim dar um comando para a célula e ela se modificar. Se for escolha dela. Muito lindo. Tem uma coisa assim, você também é consteladora. Sim. E você advoga. Advogo. Né? Ela é advogada. Ela veio do mundo do direito. Isso. Né? Hoje menos faço. Eu tenho essa escolha, né? Eu escolho o que eu quero advogar, mas eu ainda tenho algumas coisas sim na área de direito. Né? E você estava me falando que você pega muitas causas de família, Isso. né? Tá, isso tem a ver também no teu íntimo com a constelação familiar? Com certeza, sim, né? A Bárbara também é consteladora. Sim, e assim, hoje eu trabalho na parte jurídica, mas nas mediações de conflitos. Tá. Né? E o que é a mediação de conflito? Na verdade, é você olhar, principalmente para a área de família, e ver a raiz daquilo que as pessoas estão judicializando uma questão. Né? Porque quando a questão que vai para o judiciário é a pontinha do iceberg daquele conflito. Né? Então, aquela questão, na verdade, não é quase nada. E aquela questão Você pode ser vai qualquer ver- coisa, gente. Um divórcio, um Isso. testamento que está travado, Exato. né? Então, a gente vai ver assim, aquela visão sistêmica do todo. Né? Onde iniciou aquilo, qual a origem daquilo. Né? E nas constelações ou na mediação de conflito, a gente vai, através também de processos, de perguntas, descobrindo onde está aquela raiz. Só que o Axis não precisa nem saber disso. O Axis, vai direto na origem e destrói aquilo. Você não Aí eu já precisa ligo pra pessoa e já peço perdão por causa do Axis. Exato. Ou às vezes exato. ela te liga sem Ou você ela esperar. Porque a coisa tá tão conectada, a física Então, quântica tá em A sua ação, energia né? está tão de bloqueio, você tem tanta barreira levantada que na hora que a sua barreira baixa, a pessoa chega. A gente tem relatos de pessoa que correu barras e tinha problema com a mãe ou com o pai. E passou assim, fez as barras, depois de uma semana, nossa, Eliane, Edgar, Bárbara, meu pai veio e me deu um abraço, eu consegui conversar com meu pai, nem sei como eu consegui conversar com ele, não me deu, né, não fiquei irritada, não fiquei nervosa. Então, a gente nem precisa saber qual é a uma origem. prática de amor, né? Prática de amor. É uma prática de amor. Da mesma forma que a constelação tem as leis, eu posso dizer que as barras, né, o Access Consciousness também tem algumas leis? Então, como eu falei, o Axis é pura física quântica. Né? Então, sim, tem leis naturais, né? É o ar, a gente respira. Você queira, você acredita ou não, tá aqui, você tá respirando. Tá. São os comandos do universo. São os comandos do Né? universo. E da mesma forma que eu não julgo na constelação, eu também não julgo no Access. Sim. O Axis fala, consciência é tudo aceitar e nada julgar. Quando você inclui, nada julga. Você inclui tudo. Que é o que a Nada constelação julga. fala, inclui todos. Estou incluindo, né? Sim. E o Access Então, também inclui. essa é a verdadeira consciência. Consciência não é saber coisas. Né? Então, quando você está numa posição de permissão em que você aceita tudo, não julga nada e escolhe o que é bom, o que é certo para você, né? Sem o ímpeto de querer colocar o que é certo para você para o outro, porque para o outro pode ser outra coisa, Sim. você percebe que teu universo, tua vida muda completamente. Sim. Completamente. Tem que olhar, né? Mas a Tem que gente olhar. não foi educado a agir assim. A gente não aprendeu desse jeito. É mais fácil brigar, né? É mais fácil fechar os É mais olhos. fácil estar certo. Né? Então, assim, as pessoas não querem ser felizes. É né? natural, Elas então, nós querem somos, estar né, por certas. milhões e milhões de anos, nós somos educados para isso. Né? E é natural, né? Até então a gente falava que era natural do ser humano julgar. E na verdade é o segredo de mudar tudo, é o não julgamento.
É tão feio, né, julgar. Tão feio. Um juiz julgando, que coisa. Não, e é tão natural e a gente tá tão dentro dessa prática que, mesmo assim, nos nossos cursos e toda a consciência do Axis, a gente aprende a como destruir esses próprios julgamentos que a gente tem. Então, a gente já julgou, a gente já bloqueia pra não ter que É na agir hora, não é? Na hora. Ai, olha o que eu pensei, Porque a gente eu tô julga. julgando. É fato, a gente julga, isso acontece. Não, já Porém, tá a gente tem numa ferramentas que podem ajudar a gente não levar isso pra nossa E vida quanto mais adiante. você pratica, mais rápido você toma consciência de que você Isso. julgou e volta. Porque mesmo aquela coisa, Dá um passo atrás. não, então, por exemplo, eu julguei, não posso julgar, aí começa o auto-julgamento. É Isso nessa não é hora. legal, entendeu? Então, Aí é assim, o auto-julgamento. Então, assim, tudo bem, eu julguei, mas espera um pouquinho, eu sei como mudar isso, né? E tá tudo certo, não tem nada errado. Até o momento em que Sim. você para de julgar. Né? Aí para. Aí você para. Aí você começa a aceitar as coisas como elas são. É muito Nossa, legal, o muito criador lindo, já né? deve ter parado de julgar, né? Já. Na verdade, acho que ele só é criador porque ele não julga. Nossa. Bom, E eu não tô falando de Deus, não, tá? Eu tô falando do criador da raça. O criador não julga mesmo, né? Mas na entrevista com o Gary, ele falou que ele se pega julgando de vez Se em pega? quando. Se É, pega. é. Não é uma coisa... É ser humano. É ser humano. Não é uma coisa que você consegue colocar em prática do dia para a noite, nem em anos. Mas se você fizer o exercício de colocar isso em prática e conseguir incorporando isso aos poucos na sua vida se transforma. É que às vezes é difícil, né? Difícil não, desafiante você Desafiante, ficar no amor isso. o tempo todo. Né? Porque às vezes acontecem Até o amor, situações... né? Eu acho que não vai, é um programa longo para falar sobre isso, mas até o amor também requer consciência. Porque também não pode ser Porque exagerado. quantos Não tipos importa de amor que tipo de existem, amor, é. né? Então Que também tipo de amor você está se requer referindo, né? consciência. É o amor de um relacionamento, de um casal. É só um É afeto. o amor pai e mãe. Né? Ou aquele amor crístico, de É né? o O amor crístico. ágape, né? É o amor O da amor adoração. doentio. O amor doentio. Então tem várias. várias Então o definições amor para amor. também requer consciência. E de novo, não é saber, é aquele, né? A chave do que muda. Tá. Você faz outras técnicas também, né, Eliane? Então, Você trabalha com sim. outras terapias. Sim, então, eu sou consteladora. Dentro das mediações de conflito, hoje menos, mas eu também é uma prática que eu gosto muito, são as práticas circulares. O que né? são práticas circulares? É resolver um conflito envolvendo todas as pessoas, né, daquele conflito num círculo de conversa, de diálogo. Aí é conversa. Aí é conversa, mas assim, desenvolve muito a habilidade de ouvir e de falar. É aquela escuta qualificada. Né? Então a gente usa, não só na justiça restaurativa a gente usa isso, tem outras práticas também indígenas que usa, a gente usa um bastão da fala. Então só pode falar aquele que está com o bastão na mão. Ai, que legal. Isso. Então isso desenvolve muito a escuta ativa de todos que estão envolvidos naquele círculo. E naquele círculo não necessariamente as pessoas se conhecem. Pode ser que sim. Quando é conflito, sim. A gente acaba pegando as pessoas que estão envolvidas no conflito. Tá. Mas eu já fiz muito círculo, assim, de autoestima, de relacionamentos, né? Com vários temas. E são perguntas que são jogadas. De novo, a pergunta, né? Olha que interessante. Incrível. São perguntas que são jogadas e cada um vai falar dentro da sua visão, da sua história, o que representa aquilo. Não tem uma resposta. Não tem uma resposta. A resposta é de cada um. A minha história é essa diferente da beleza. tua, né? Essa Então, beleza. e o que é interessante é que a prática circular permite que, na verdade, um acaba sendo espelho do outro. Então, sem falar nada, sem eu cortar o que o outro está falando, aquilo que o outro está falando vai servir para mim também. Eu ia falar que é muito parecido com a história também que eu vivi, o que eu estou vivendo. Então, é bem interessante. A Isso é muito Bárbara já legal porque as praticou também, pessoas né, não Bárbara? têm escuta hoje em dia, né? Você já percebeu? Quando Não. as pessoas estão conversando, normalmente a pessoa não está prestando atenção no que o outro está falando. O outro Ela tá já só está falando. pensando no que vai responder. A gente compete na conversa, né? Então, assim, A gente não Quer sabe competir, ouvir, né? isso, não sabe e ouvir. essa é uma técnica que educa as pessoas a ouvir. Isso. Sabe? Então, e ouvindo cria empatia. exatamente. É porque Então, eu não tenho que responder, né? Eu tô só ouvindo, eu não ouvindo. tenho que dar uma resposta ali na hora. As práticas circulares, então, a gente usa várias técnicas. Eu uso muito a técnica da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, que é incrível também, né, já falecido. Enfim, o que o Diego falou, desenvolve a empatia através da escuta e através do seu falar também, né? E
Ah, é lindo, eu adoro. Que as prática pessoas circular, assim, precisam também sou falar, apaixonada. né? Precisam. As pessoas também precisam falar da mesma precisam ser forma que escutadas. precisam escutar. Mas elas precisam também ser escutadas, né? Porque não adianta eu falar... que nem as terapias, não desmerecendo aqui, mas as pessoas não gostam, às vezes, de fazer uma terapia com um psicólogo, porque vai lá, só fala, e aí, né? Volta na Tudo semana bem. que vem. Volta na semana que vem. Continua falando. Tudo bem, a gente não quer o diálogo, mas a gente quer, assim... ouvir o outro também é legal, né? Então, assim, no mesmo jeito que você fala, você ouve. E tem círculos de tudo quanto é forma. Por exemplo, eu já participei de círculos de silêncio. Assim, 4 horas de atividade dentro do círculo em silêncio. E sem celular na mão, né? E quanto que o silêncio traz de consciência pra gente. E a gente, às vezes, não consegue ficar quietinho. Não consegue se ouvir. Não consegue perceber o nosso corpo. Porque é uma meditação de 4 horas, um círculo de silêncio, né? Isso. Mas com E atividades dentro do círculo. Isso é que é muito legal porque Entendeu? você já percebeu isso é muito comum quando você precisa fazer alguma atividade que requer silêncio absoluto. Quanto som a gente está submetido todo dia? O tempo Te ouve todo. muito, O tempo muito. todo, o tempo todo, e de tudo quanto é tipo. Você vai fazer, por exemplo, uma gravação fora, que você precisa de silêncio absoluto. Agora aqui é tranquilo porque a gente está dentro de um estúdio. E mesmo assim tem barulho, o Mesmo ar-condicionado assim está tem fazendo seu ar-condicionado. barulho. Tá. Eu tô com a caneta aqui, ó. A gente fala pra ela parar com a De repente a caneta. gente mexe na cadeira, faz um barulho. Existem os barulhos, né? Que E a gente está num ambiente que é pra isso. preparado É isso. para ficar em silêncio. Imagina fora. E olha só que legal também, fazendo um paralelo com o Axis, que a gente funciona muito através do quê? Dos nossos comportamentos, sentimentos, emoções. Quando a gente está falando, a gente está colocando à tona todas essas sensações, emoções, enfim, tudo que passa internamente com a gente. Mas quando a gente está em silêncio, a gente passa a funcionar através do quê? Do perceber, do ser, porque você precisa se impor de alguma forma que você até então não tinha feito, que é ficando em silêncio, calado. E aí você começa a funcionar de outra maneira que faz com que você tenha percepções muito diferentes daquelas que você estava tendo antes. E é bem diferente, né, Bárbara? Por exemplo, a gente estava brincando de estar no metrô. De repente você está dentro do metrô e tem muito barulho na tua volta. Mas se você estiver conectada com você, aquele barulho vai se desconectar. Isso, é Você verdade. não percebe. A Bárbara falou uma coisa interessante do Axis, que é bem isso. É o seu despertar, assim, um ser infinito, ele sabe, ele percebe, ele recebe e ele é. Né? E quando a gente fala muito do perceber, volta-se muito para o que você falou de meditação, de estar conectado com você. Que o que a gente fala é que é a maior proteção que você pode ter, a sua consciência. Porque se você está atento com tudo, você sabe, por exemplo, se tem uma situação de, sei lá, de assalto, por exemplo, se você está conectado com o seu ser, percebendo tudo ao seu redor, você não vai passar onde está tendo aquele assalto. Exatamente. Não? Então, tem até uma amplitude vibracional, Sim, né? Então aquilo sim. te impede de chegar até lá, né? Isso. Então, assim, a gente fala, a gente vai buscar amuletos, né? Mães, né? Eu era muito, né? Super protetora, né? Não pode fazer isso, pode fazer aquilo. E veio essa consciência que a maior proteção é a consciência. Se você está consciente com o seu ser, com o seu corpo, você sabe onde você vai. Vamos dizer assim, não é que nada de ruim vai acontecer, mas você não vai entrar, você não vai estar. Sabe aquela coisa de estar no lugar errado, na Vai hora ser errada? protegido. Então, a sua própria consciência vai te proteger disso. Você não vai estar no lugar errado na hora errada. Né? É o perceber que a Bárbara comentou. E você também vai estar aberto para entender a contribuição que cada coisa que acontece na sua vida é. Então, Que um voltando, Sem o assalto, julgamento, um né? assalto não necessariamente Isso. pode ser ruim. De repente, algo Sem pode- julgamento, aconteceu. voltar no exemplo que Percebe a Eliane, aquilo acontecido. voltar no exemplo que a Eliane mencionou do câncer. Né? Ela teve um câncer. Quando aconteceu, nós não tínhamos ainda conhecimento dessas ferramentas. Para nós foi, né, Baque. um baque violentíssimo. Hoje, a par de tudo isso, conhecendo tudo isso que a gente aprendeu, a gente percebe a contribuição que foi isso. Né? Ter passado por essa fase trouxe para nós uma relação como casal que nós não teríamos se não fosse isso. Entendi. Então, a doença colaborou muito. E até ver como que é o julgamento. Por exemplo, as pessoas têm muito a ideia que eu tenho que passar por isso, eu tenho que resgatar algo do passado. Então, às vezes, vê a doença como um resgate, né? E isso é um julgamento também. Então, assim, eu estou passando por isso, que é alguma coisa que eu fiz no passado, eu mereço isso, o merecer. Então, o Axis fala que não. Na verdade, você tem que olhar para a doença perguntando para a doença qual é a consciência que se requer com isso.
sem julgar já que é algo ruim. Que de repente pode ter uma consciência para você que aquela fase que você está passando pela doença pode ser boa para você, de repente, para um relacionamento, né? Ou por, sei lá, para a família toda. E por né? que eu tô passando por E isso? por quê? E às vezes a vida também fala assim, de repente você se Porque sem doa revolta. tanto, né? Às vezes aquela pessoa que se doa, só trabalha, e de repente surge uma doença, Pra pra parar ela dar ela. uma paradinha. Então assim, em vez de tipo, eu tô com câncer, eu tô doente, né? Eu devo ter feito muita maldade, eu tenho que, eu mereço isso, ou eu não mereço a cura. Ou então ficar com Né? aquela piedade, né? Então, Aquela aquela dozinha. Só um vitimização. né? coitadinho, Então assim, olha para essa doença e faça a pergunta, né? O que essa doença quer falar para mim? O que essa doença qual consciência se requer para isso? O Access faz isso, né? Faz isso. você questionar Isso. todas as Todas situações Perguntar, que você é. está vivendo. E fazer O isso que há de correto nisso que eu não estou percebendo? Isso. Olha essa pergunta. como E é quando expressiva. você se O que há de questiona- correto nisso que eu ainda não percebi? Porque a tendência é a gente ir pro errado, né? O que eu fiz de errado? Não que eu fala, fiz de Isso errado? está certo Por que eu tô sobre merecendo isso? Deus né? não gosta de mim. Você acha? São crenças. Crenças, é. totalmente. Limita. Limita. E você, quando você entra, né, quando você se conecta com a energia dessas crenças, você só piora a sua situação. Sim. Você não cria um ambiente, um espaço em que você possa estar transformando aquilo. E as perguntas, elas são bem interessantes porque você não vem já com uma resposta. Não Você tem faz a resposta. pergunta para você refletir sobre a Pergunta resposta. para você adquirir consciência, Consciência. não resposta. E é isso que expande. É isso que Exato. expõe. Agora também tem uma outra coisa que eu acho que eu estou entendendo aqui. A partir do momento que eu corro barras ou que eu faço qualquer outra técnica, qualquer uma das 8.000, não sei se na vida dá pra gente fazer as 8.000, Vou te dizer que dá. dá? Dá. Vivendo muito dá, né? Vai. Programando mas dá. até viver Até uma escolha. viver- Mas até viver. Quantos anos você quer Viver viver? muito. Nossa! Quando você quer abandonar esse corpo? Fala um número pra sua cabeça. Um número qualquer? Quando você quer abandonar esse corpo, Samira? 130 anos. É isso, você escolhe. Beleza. E é isso, Já é você. imaginou? E com muda saúde, tudo. né? Com Você escolhe. saúde. Isso aí. Você escolhe. Recentemente saiu uma matéria na internet, né? O UOL publicou, o Globo publicou. Já nasceu o indivíduo que vai viver 900 Eu anos. vi isso. Então. Tudo bem que eles abordam, né, com um outro foco, Tem mas um outro foco, é mas escolha, no fundo né? é isso. Se você escolher viver, você E vive. se ele souber que ele nasceu para viver 900 anos e ele acreditar piamente Ele nisto, vai viver. E não necessariamente, É às vezes aquilo- as pessoas falam assim, ai, mas imagina, ai, Deus me livre viver com 100 anos, eu vou ficar, né, com... eu não gosto de ouvir essa frase. Deus me livre de Você, viver tudo e você isso. não pode ficar com 100 anos com um corpinho de 20? Com facelift, Faça não facelift. com facelift. Quem disse que você tem que chegar nos 100 anos todo arcado, todo, né? Não precisa. Não A gente precisa entender que a gente pode ter longevidade com saúde. Consciência. Eu não preciso envelhecer para comprar remédio. Eu Não. preciso Perfeito. envelhecer para ter saúde. Perfeito. Consciência. E a gente vive nessa realidade. A gente trabalha, junta dinheiro para quando ficar velho gastar tudo com remédio. E isso não pode acontecer. Não Tem que pode, mudar essa não consciência. pode. Não é que não pode. Se for escolha da pessoa, tudo bem. Tô julgando, né? Tô Tá julgando. vendo? É isso. Muda teu pensamento. Bem, sem julgamento. Você está escolhendo, né? Não muita contribuição, mas tudo bem. Não é? E isso, além de trabalhar todo o meu físico, energético, espiritual, ele vai pra fora. Ele não fica só comigo, essa consciência. Ela se expande. certeza. Por isso Sim. que por isso que chega no espiritual, o energético, ele não tá só aqui dentro de mim, né? O Axis fala que cada consciência desperta equivale a mais 350 mil outras consciências que despertam porque aquela despertou. Eu sou aquela semente que foi jogada Foi, e caiu em vários Por lugares. isso que o entra. Axis tem como símbolo o dente de leão. Quando você sopra, ele Ele dispara. vira vários pedacinhos. Gente, tá Isso, acabando. ai, isso Vai. só para falar, esse conceito que o Edgar trouxe, nada mais é que o corpo, é o campo morfogenético, É isso aí. entendeu? Né? Quem conhece a historinha dos 100 macacos, depois procura na internet que tá acabando o tempo, é assim, uma consciência que desperta aqui, o outro lado do mundo vai captar. Vocês vão ter que voltar aqui. Vou Adorei, marcar uma Samira. palestra no auditório da Vibe Mundial só para eles contarem a história dos Olha, com o macacos. maior prazer. Vocês dão curso de barras? Barras, facelift, processos corporais, workshops online também. Tem algum programado para os próximos dias? Vocês se Dia lembram? 19, né? Dia 19, 19 tem um né? workshop Tem um online. workshop online. Sobre Workshop depressão online. e as Mas a gente ferramentas está com uma de agenda. Axis, né? Para fevereiro está um pouco mais apertado, porque Tem o nós carnaval? estamos com cursos aqui, a gente está Então, mas participando. até no né? carnaval, Tem quem mais no escolher fazer carnaval. curso no carnaval
carnaval, sábado Mas não de tá com a carnaval, agenda eu no vou estar carnaval dando também. curso de barra de axis. Bárbara, quem você não é fera, quiser. cara. Mas para março também a gente vai ter várias datas em março, então tá tudo lá no site. Tá no site Tá tudo lá. edgarbim.com.br, elianebim.com.br. Ou nas redes sociais, Ou nas Facebook, redes sociais. Você Instagram. não tem ainda o Bárbara Bin, né? Mas vamos lá. Ou em todas as redes sociais, né? Edgar, Eliane, Bárbara Bin. É só procurar por lá. E o telefone de contato, Eliane, 984209959. Eu ia falar 50. 984209959. É o WhatsApp também. Isso. Edgar, 972747997. 972747997. E a Bárbara, 965828419. 965828419. Uma mensagem final de cada um, rapidinho. Ai, eu não sei. Agora! Eu posso começar. Aí, ó, tá vendo? Vai. Virei fã dessa menina. Eu queria dizer mais relacionado às nossas crianças, que elas realmente são o futuro deste planeta inteiro. E quanto mais cedo a gente mostrar para elas que elas são capazes, que elas podem chegar até onde elas quiserem, elas conseguem. É isso aí. Complementando o que ela disse, as crianças, tanto quanto os adultos, divirtam-se, sorriam, usem a alegria como motor, como forma de construir, de criar a sua realidade. Não sei se ficou mais difícil, ficou mais fácil agora, né? Como fazer isso, despertar de alegria, né? Para as crianças todas, corram as suas barras. Corram as barras. Procure um praticante de barras de axis e experimente a sessão, nem que for de 15 minutos. Obrigada, gente. Obrigada, Samira. Obrigado, Sucesso Samira. pra vocês. Obrigada. Eu adorei Obrigada, esse adoramos. Foi bate-papo. ótimo. Vocês podem voltar, que o papo é bem descontraído. Nosso café da manhã, né? Muito gostoso. Muito bom. É muito bom. Sucesso bom. pra vocês, Obrigada, viu? E Samira. que Obrigada. seja muita expansão de consciência na vida Pra de todos. Pra E todos vamos nós. correr muitas barras, Vamos né? Como correr a barras. Eliane disse. Isso aí. Gente, o Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto sábado que vem às 7 da manhã. Tem programa. Segunda-feira às 15h30, uma edição extra. E sexta-feira às 14 horas. E Jornal da Boa Notícia todos os dias a partir das 10 da manhã. Um grande beijo, um ótimo final de semana. Você acaba de ouvir Programa Mundial e Você. Apresentação de Samira Chaini.